Chegamos, meu povo! Muito boa noite para todo mundo que tá ligadinho na tela da Gazeta. Você tá ligado na gente, a gente tá ligado em você também. E hoje aqui comigo, essa super dupla. Quantos e quantos anos, quantos e quantos verões, invernos e primaveras, não é mesmo? Celso Cardoso! Olá, boas tardes. Olha! Celso Cardoso. Nem precisa pedir. Celso! Você tem uma música. Tem uma música inédita. Inédita, ele ficou surpreso, muito bom. E ele também tem música, é o nosso querido Osmar Garrafa. E lá no condado de Ibiúna, o nosso querido mestre dos magos, Alberto Helena Júnior, com a gente também. Que lindo, mestre, saudade de você. Olha, o Gazeta Esportiva está em cima do lance com todas as informações do duelo entre Corinthians e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, diretamente da Neoquímica Arena. Será que dá pro Timão? Tem que ser quantos? 3-0, é isso, Celso? 2 gols de diferença leva para os pênaltis. Eu sei, então tem que ser 3-0 para passar. Se chegar a 2, tá bom, Michele. É isso aí, vamos fazer o nosso palpitômetro daqui a pouquinho. Também temos o noticiário completo do São Paulo, que amanhã encara o América Mineiro também pela Copa do Brasil. E ainda as novidades do Palmeiras e a apresentação do pequeno gigante Soteldo no Santos. Antes disso tudo, tem dicas. Vamos que vamos, meu povo, que hoje é dia de jogão na Neoquímica Arena. E a gente já vai direto para lá, né? Conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Já estamos aqui no palco do confronto entre Corinthians e Atlético Goianiense. Atrás de mim, a Neoquímica Arena. Às 9h30 a bola vai rolar, vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Dragão abriu 2-0 no jogo de ida, então o Corinthians precisa, no mínimo, de uma vantagem de 2 gols no tempo normal para levar aos pênaltis, ou então, para classificar direto, uma vantagem de 3 ou mais gols. Uma vitória importante aqui do Corinthians, hein? Michele, além do jogo, além da classificação, da premiação, que tudo isso envolve, 8 milhões de reais para quem avançar aqui e se mantiver ali na luta pelo título. Para tudo isso acontecer, o Corinthians vai ter que driblar um ambiente bastante conturbado, revelado aqui pela Gazeta Esportiva ontem, quando eu comentei da relação do Fagner com o Vitor Pereira, de ontem para hoje, muitas revelações. Daqui a pouquinho eu volto com todos esses detalhes e, claro, também para falar do jogão, escalação e tudo mais. Valeu? Daqui a pouco. Valeu, Salazar. Bom, então vamos para a nossa enquete, né? Claro que esse duelo da Neoquímica Arena é o tema da nossa enquete do dia. Quem vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil? Não é para dar o palpite do placar, é só para falar quem se classifica. É o Corinthians ou o Atlético Goianiense? Você vota lá no site gazetaesportiva.com, o melhor site de esportes do Brasil. Celso Cardoso. Pelas circunstâncias do momento, eu acho que dá Corinthians. Celso. E aí, Garrafa? Não tem muito, porque até conversava na redação hoje, o que faz acreditar que o Corinthians pode passar e pode se classificar? Na bola, nada, absolutamente nada. Pelo Corinthians está jogando, absolutamente nada. Mas tem uma tradição, também. Tem uma camisa, tem um elenco extremamente milionário perto do modesto Atlético Goianiense, não é? E o Corinthians tem a obrigação de se classificar. Então, talvez por esses quesitos, dá pra gente arriscar a classificação do Corinthians. Mas na bola, pelo que vem jogando, pelo que vem se apresentando, pelo clima que está instalado dentro do Corinthians, é pouco provável, mas no palpite, Corinthians pela tradição. Vamos colocar o mestre Alberto Helena Júnior no debate? Boa noite, mestre. Quem se classifica hoje? Boa noite, meu anjo. Olha, é o seguinte, eu acho que vai dar Corinthians, mas isso é só um palpite, muito assim, aleatório, porque o Corinthians precisa fazer pelo menos 2 gols para levar para o pênalti, manter uma vantagem de 0 lá atrás e tal. O Corinthians não faz gol, gente. Mas, em todo caso, acho que dá Corinthians pelas circunstâncias, clima, estádio e tal, e mesmo pelo fato do time ser tantinho melhor que o Atlético Goianiense. Eu tava falando isso pro Celso, mas o Corinthians não faz gol, tem que fazer pelo menos 3 para se classificar direto ou 2 para ir pros pênaltis e não toma gol, né?
Bom, beleza, mestre, daqui a pouquinho o senhor volta, então. Agora eu quero conversar com vocês sobre o nosso presente especial. Você pode levar essa bola oficial para casa. É só entrar no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, comente lá seu nome, sua cidade, nesse post do @Gazeta Esportiva, que é o nosso Instagram e é o Instagram mais legal também de esportes, tá certo? Você tem que seguir, tá bom? Ah, presente da loja Gol de Placa, essa bola oficial, tá bom? Valeu, Leandro. Pessoal, antes da gente seguir aqui com o programa, eu quero dar os parabéns para minha Moca! Hoje é aniversário da Moca, velho. 466 anos, mais que um bairro, uma nação. Um beijo para todo mundo do nosso Principado da Moca. Aliás, temos que pedir a independência, não é mesmo, do nosso bairro. E aproveitando a cara do Garrafa. Sábado à noite tem festa na Moca, hein, Garrafa? Tem a noite italiana lá no Juventus. Vai ter passaporte pra entrar lá. Jantar dançante, show do Luciano Bruno. Tem show da Maiara e Maraíza esse final de semana lá. Lá no Juventus também? Na semana que vem. Tá tendo muito show bom lá. Então, ó, vai lá no show, na noite italiana do Juventus, 9 da noite, esse sábado, tá? Liga lá na secretaria e veja os seus ingressos. E tem show. Você vai no da Maraíza? Vamos. Vai lá, você vai. Se você me convidar, eu vou. O Garrafa é o cara dos shows. Então vamos, bora lá. Olha, o São Paulo tem jogo decisivo amanhã contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Vamos conferir na reportagem do Garrafa como que tá o desempenho do tricolor em torneios de mata-mata? Rogério nunca escondeu que a prioridade na temporada era o Brasileirão. Afinal, ele tem consciência que hoje seu elenco não está na primeira prateleira do futebol brasileiro. E por isso, é preciso tomar cuidado, pois o risco de rebaixamento sempre ronda equipes que têm desempenho irregular na competição. Além do Brasileirão, o tricolor também disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Com o andar da temporada, o tricolor foi tendo dificuldades no Campeonato Brasileiro, mas avançando nas outras competições. E na Copa do Brasil, conseguiu o que poucos imaginavam. Eliminou no mata-mata o favorito Palmeiras. Na Sul-Americana, o São Paulo está muito bem, obrigado. Acabou de eliminar o Ceará e já está na semifinal da competição. Agora, vai enfrentar o Atlético Goianiense na tentativa de chegar à decisão e conquistar um título internacional. Já na Copa do Brasil, tem jogo nessa quinta-feira. E basta apenas um empate com o América em Belo Horizonte para a equipe garantir uma vaga na semifinal. E a maré parece mesmo que... Mesmo com tantos problemas, o São Paulo de Ceni vai beliscar ao menos um título nessa temporada? O que você acha, Osmar Garrafa, você que fez a reportagem? Eu entendo que o São Paulo está surpreendendo com o elenco que tem, com os problemas que o Rogério tem. Quem diria lá no início da temporada, né, com o Rogério ainda com um elenco em montagem, ainda está em montagem, o São Paulo vai ficar em 3 frentes, à frente de Corinthians, que já não está mais nas 3 frentes, à frente do próprio Palmeiras, que não está mais nas 3 frentes, e o São Paulo está se virando nas suas 3 frentes e com boas possibilidades, ou pelo menos uma boa possibilidade de título. Ele tem chance de chegar a mais uma semifinal, já está na semifinal da Sul-Americana. Os 2 torneios podem dar o objetivo do São Paulo, que é vaga direta à Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo entendeu agora que o cenário para buscar a vaga para a Libertadores não é mais no Brasileirão e sim nas Copas. Então, o objetivo do São Paulo qual é? Ficar ali no meio da tabela. No meio da tabela para não se complicar. E é isso também que ele está conseguindo com a boa vitória frente ao Bragantino. Então, São Paulo tem sim boas possibilidades de chegar a uma decisão, principalmente na Sul-Americana, apesar que vai enfrentar o Atlético Goianiense do Jorginho, que nas Copas faz um bom trabalho. Mas o Rogério, Celso, me parece que vem cumprindo muito bem o seu trabalho à frente do São Paulo. Acho que ele está colocando a casa em ordem com muitos problemas. A gente acompanha diariamente, sabe dos problemas. Mas o resultado que ele está obtendo são bons resultados. Sim, sem dúvida. O São Paulo está dentro do objetivo da Copa Sul-Americana, está dentro do objetivo da Copa do Brasil e pode ir além do que se esperava. No Campeonato Brasileiro está um pouquinho aquém, mas também porque o elenco ele é curto, o calendário é difícil. E assim como o Vitor Pereira tem problemas no Corinthians, no Santos também tem, o São Paulo
muitos problemas de contusão, então muitas vezes tem que ficar gerenciando o elenco. Isso dificulta um pouco, mas São Paulo tá vivo. Se ganhar a Copa Sul-Americana, que é o grande objetivo, já garante vaga na Libertadores e dá uma tranquilidade incrível. E título internacional, Celso, claro. porque o último título importante antes do Paulistinha, que todo mundo não era uma Sul-Americana. Era uma Sul-Americana em 2012. Aí São Paulo ganha o Paulistinha, né, que para mim valeu muito o ano passado, e agora pode ganhar uma Copa Sul-Americana. Então, para quem estava num jejum de quase 10 anos, com todos os problemas, a fase não é das piores, não. Não é mesmo. Bom, bora para a nossa redação de esportes conversar sobre o São Paulo com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. O que você tem aí, hein? Parece que é uma declaração do Luciano sobre o jogo de amanhã. Também temos isso, Michele. Boa noite para você, boa noite, Celso, Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Time Gazeta Esportiva, São Paulo em busca de um título inédito. Copa do Brasil, joga pelo empate amanhã no Horto contra o América. Venceu por um gol de diferença no Morumbi. Se perder por um de diferença, decisão por pênaltis. Empate por quaisquer placares. O São Paulo avança para a semifinal da Copa do Brasil. O Rogério Ceni vai ganhando peças importantes, reforços importantes. O Rafinha, por exemplo, que já se recuperou de um estiramento muscular, vai para o jogo, mas começa no banco de reservas. Igor Vinícius será o lateral direito titular, ele que vem num bom momento, jogando bem, fazendo gols e de contrato renovado por mais 3 temporadas. A grande dúvida no gol, muito provavelmente Jandrei retornará. Treinou normal, recuperado da pancada nas costas, viajou e deve começar jogando. Se não der para o Jandrei, o que eu não acho que vai acontecer, o Jandrei deve jogar, seria o Thiago Couto, o garoto lá que trouxe certa insegurança quando ganhou as oportunidades, até porque o Felipe Alves não pode jogar a Copa do Brasil, não está inscrito, chegou depois do final da janela de inscrição para a Copa do Brasil. Agora sim, vamos ouvir o Luciano, um dos ídolos dessa torcida do São Paulo, falando a respeito do momento, do jogo de amanhã contra o Coelho, na toca do Coelho. Vamos ouvi-lo. A gente também ganhou no Brasileiro, agora é virar chave. Ganhar no Brasileiro a gente também, virar chave. A gente tem que ter toda a atenção do mundo, né? Porque esse jogo vai ser decidido nos detalhes e espero que a gente saia vencedor. Um jogo difícil, outra decisão, né? Eles têm uma boa equipe, a gente também, expectativa das melhores, né? Até porque a gente tem uma vantagem, mas a gente não vai entrar pensando nisso, a gente vai entrar como se estivesse 0-0. Acho que eu esqueci de dizer, Michele, que o Gabriel Neves está suspenso, não joga, e o volante do São Paulo ali na cabeça de área, na proteção da defesa, vai ser o Pablo Maia. Ah, olha lá, e aí, Pablo Maia e o Gabriel, é isso? Não vai ter o Gabriel Neves e o Não vai Pablo ter o Maia Gabriel. pode aparecer. O Pablo Maia ele começou bem a temporada, depois caiu de produção, agora está tentando recuperar o espaço. Entendo, Garrafa, você que acompanha o São Paulo de perto, que São Paulo até conseguiu se reforçar, nada muito pesado, eu digo em termos de nome consagrado, mas que os reforços vão permitir ao Rogério gerenciar melhor o elenco e ter um pouquinho mais também de qualidade do ponto de vista de homogeneidade, sabe? Jogadores mais ou menos semelhantes na mesma posição para brigar ali pela titularidade. Principalmente na defesa, né, Celso? Com a perda do Arboleda, o São Paulo ficou muito fragilizado pelo setor. O Rogério tem dito abertamente nas coletivas que estava sentindo falta de jogadores para esse setor, para poder rodar o elenco por ali, coisa que ele vinha conseguindo fazer do meio para frente, atrás não. Chegaram jogadores não badalados, mas pelo menos são jogadores que foram aprovados pelo próprio Rogério e pela diretoria. O São Paulo precisa ter peça de reposição, senão não aguenta o tranco. E sobre o Pablo Maia, o Celso, que cansou de fazer elogios ao Pablo Maia, logo que surgiu, e hoje já não vive o mesmo momento, é natural essa queda. Sim. A garotada, né? Natural, ainda está no processo de maturação, é garoto, vai receber uma nova oportunidade pela ausência do Gabriel, e por que não dar conta do recado? Já mostrou que tem potencial, então de repente pode entrar e dar conta do recado. São Paulo jogando por um empate, é um resultado muito possível de acontecer, mas a parada é indigesta, o América é muito ajeitadinho, né? Bom, vamos falar com o mestre. Mestre, o que o senhor espera do jogo de amanhã do São Paulo contra o América Mineiro? Bom, eu acho que o São Paulo leva essa, né? Apertado, vai sofrer e tal, mas consegue passar. Agora eu estava me lembrando aqui, no fim de semana eu vi um maravilhoso show do Antony, né? Jogando pelo Ajax contra o Groningen, e fiquei pensando o seguinte, meu Deus do céu, se você pegar todos esses jogadores de ataque que o São Paulo contratou, de ataque, meio de campo, não dá uma perna esquerda do Antony.
está na seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo. Quer dizer, São Paulo contrata mal e vende mal. E, consequência disso, o Ceni pega o rabo de foguete. Obrigada, mestre. Bom, é o seguinte, agora é hora de falar com vocês sobre o Troféu Mesa Redonda. Toda a nossa equipe já está na expectativa, preparando tudo com muito carinho. E você pode participar do Oscar do futebol brasileiro, dando o seu voto nos melhores do ano, lá no site troféumesaredonda.com.br. Também dá para entrar no site do Troféu Mesa Redonda pelo site gazetesportiva.com, porque tem lá um banner que você clica, tá bom? Já votou, Celso? Não, vou votar um pouquinho mais pra frente, mas vou votar, fica tranquilo. E já votou, Garrafa? Já tenho no meu celular aqui uma boa base, mas Tá. ainda não descarreguei os votos, porque a gente espera mais algumas rodadas para definir o time. E dá para você visitar o site e olhar todas as edições, olhar as fotos dos apresentadores que são maravilhosos. Vocês vão se deliciar, o site está muito bonito, tá? Hoje teve apresentação de reforços lá no Santos. Carvajal e Soteldo vestiram a camisa do Peixe. A gente vai ver um trechinho da entrevista do meia venezuelano sobre esse retorno à Vila Belmiro. Põe na tela. Sempre estava sonhando, depois que eu fui embora, sonhava com essa volta. Mas eu falava que ia voltar quando mais precisava o Santos de mim. E acho que era o momento. Creo que cheguei no momento certo. Agora vou desfrutar, o que eu falei, vou desfrutar disso, do que é Santos, da torcida, o carinho que a torcida tem por mim. E não, de verdade, estou muito orgulhoso de poder vestir de novo essa camiseta. E não, agora vai começar algo muito lindo. O amor que eu tenho acho que o amor que eu tenho pelo clube é muito grande. Quando eu fui embora, fiquei muito triste, mas sabia que ia voltar. Não é outra coisa que voltar ao time onde eu fui muito feliz. Tá bem, tive muita proposta, mas acho que, não sei, não conseguia ir para outro time do Brasil que fosse esse aqui, que para mim é o maior. Viram muita coisa, né? Mas a torcida de São Paulo, depois que se enterou que eu não queria ir para lá, mas eu nunca falei nem com eles, nem com ninguém disso. Eu não, personalmente eu não. Assim que para mim não tive nada, né? Não sei se viram muita especulação, mas não. Eu falei que ia voltar para cá. Quando falei com o meu representante, a primeira ação foi isso, né? Muito bem. E aí, Celso? Eu gosto do futebol do Soteldo, tanto que o Rogério tentou a contratação dele no começo da temporada. Foi muito bem no Santos, ele conhece a Vila, quer dizer, então é um jogador que não requer adaptação. O Santos precisa de jogador que resolva e o Soteldo ele tem esse perfil. Obviamente a gente não sabe em que forma ele chega do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, mas levando em consideração o histórico, eu vejo como uma boa contratação, Gava. Até me surpreende a chegada do Soteldo, levando em consideração a dificuldade que teve o São Paulo para contratá-lo. Então, pelo momento que o Santos atravessa, não precisa de um Soteldo para ser grande contratação, não. O Santos tem um elenco curto, um elenco reduzido, um elenco com problemas e qualquer reforço que chegue é bem-vindo. E o Soteldo é como você disse, já é um cara de um patamar elevado, pelo que já mostrou no Santos, pela qualidade que a gente sabe que tem, mas fica, e eu concordo com você, fica essa interrogação, que Soteldo está voltando para o Santos. E o Carvajal? Né? E tem o Carvajal aí, que também é um cara que tem uma certa Carvajal. rodagem, uma experiência, pode ajudar, Michele. O Santos precisa São jogadores de peças, que chegam para... são jogadores que vão dar corpo para Isso esse aí. Santos, né? E o Soteldo tem esse ingrediente de ser um jogador totalmente identificado com o clube. Só essa interrogação de que Soteldo está voltando para o Santos. Muito bem. Mestre, sobre o Santos, né? O que o senhor acha desse retorno ao Soteldo, né? Acha que eleva o patamar do Peixe no Brasileirão? Muito, muito. Vale lembrar que o Soteldo e o Marinho, com seus dribles e gols, é que levaram o Santos a vice-campeão da Libertadores. Uma partida cuja decisão foi numa bola cruzada, depois de um charavari lá feito pelo nosso querido Cuca, na beira do campo, já nos descontos o Breno Lopes fez o gol. São Paulo perde uma grande oportunidade de ter um jogador que ele necessita desesperadamente, que é um driblador. Ele se desfaz de todos esses jogadores, Deres, Antony, agora mais recentemente o Marquinhos,
que mal chegou a jogar no time titular. O Soteldo viria muito bem a calhar e vai muito bem no Santos também. Voltamos à Neoquímica Arena para falar mais um pouquinho com o Salazar. Salazar, o que o povo está querendo saber é o seguinte, como que está a situação do VP, do Vitor Pereira, antes desse jogo decisivo. Mas eu quero saber o seguinte, e depois do jogo, hein? Será que se for desclassificado, o VP continua, Salazar? Continua assim, Michele. Vamos lá, vou tentar explicar. O que eu posso dizer assim, Michele, a relação, isso é fato, isso é apurado, já confirmado, a relação não é boa do Vitor Pereira com a maior parte do elenco. Não é só com os jogadores mais experientes, é com a maior parte do elenco. A relação entre eles não é boa. A gente revelou ontem aqui no Gazeta Esportiva que o Vitor Pereira não tá se entendendo muito bem com o Fagner. Isso é importante porque o Fagner é um dos líderes desse elenco. A informação que eu tenho é que o Fagner não gosta do método de trabalho, da maneira que o Vitor Pereira trabalha, do trato dele com os jogadores. O Fagner também não é um fã do rodízio, do posicionamento que ele tem sido colocado em campo. Enfim, o Fagner e o Vitor Pereira não estão se dando muito bem. E o que eu soube hoje, Michele, é que muitos desses jogadores do elenco, e não só os mais velhos, estão comprando essa ideia, estão concordando com o lateral direito do Corinthians e por isso que o clima lá dentro está tão ruim entre grande parte do elenco, não todos, e o técnico Vitor Pereira. Agora, dentro da pergunta que você me fez, talvez essa seja a grande diferença no momento, né? Porque normalmente a corda estoura para o técnico quando perde o vestiário, né? Esse jargão que a gente costuma utilizar, ele acaba sendo demitido. A informação que eu tenho trazido aqui desde sábado, e eu quero reforçar agora, o Vitor Pereira tem o respaldo e a confiança da diretoria, principalmente do presidente Duílio Monteiro Alves. A intenção do Duílio, inclusive, é renovar o contrato do Vitor Pereira. Ou seja, dessa vez, a gente está vendo um problema entre elenco e técnico, mas a diretoria está ao lado do técnico. E a cobrança está indo para cima dos jogadores. Isso é uma questão também externa. Do lado de fora, as torcidas organizadas, pelo menos as suas lideranças, prometem protestar hoje aqui, prometem esquentar o clima caso o Corinthians não consiga a classificação aqui a semifinal da Copa do Brasil. E o que foi dito para mim, o que eu consegui apurar, é de que essa cobrança vai ser mais em cima dos jogadores do que propriamente em cima do técnico Vitor Pereira. Falando de climão, se do lado de dentro a coisa não tá já está ruim, do lado de fora a gente também tem um bastidor importante que eu apurei agora há pouco. No sábado, depois da derrota do Corinthians para o Palmeiras, eu soube que pelo menos 3 torcedores conseguiram entrar aqui na Neoquímica Arena, chegaram próximo ao vestiário do Corinthians, houve um movimento até com os seguranças para tirar os jogadores ali daquele andar, né, para manter eles num lugar seguro. Tudo foi resolvido no GCRIM, na delegacia aqui que tem dentro do estádio, e na segunda-feira o Vitor Pereira se reuniu com 3 líderes da Gaviões da Fiel no CT Joaquim Grava. O conteúdo dessa conversa foi revelado pelo nosso amigo jornalista Vitor Guedes. E vamos colocar na tela, eu separei 4 pontos, 4 dos principais pontos que foram conversados com o Vitor Pereira, com a torcida organizada do Corinthians, pelo menos 3 líderes. Um deles, o Vitor Pereira, admitiu que é um cara estourado, personalidade forte, e pediu desculpa pela declaração quando falou lá da questão da conta bancária. O outro ponto, eu vou citar primeiro os pontos, né? Falou sobre os resultados ruins, alegou a ausência de tempo para treinar, de opções no elenco, excesso de lesões. Falou também sobre a situação do William, que ficou de fora de jogos importantes. Ele explicou por que o William ficou de fora de jogos importantes e falou também sobre essa situação do Fagner. E agora eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes. A primeira é meio claro, né? Ele realmente falou mais do que devia, se arrependeu e se retratou, pediu desculpas por ter falado da questão da conta bancária. O segundo ponto, ele alega que ele não tem tempo para treinar, que ele não teve pré-temporada, que falta peça no elenco e que teve muitas lesões no elenco e por isso que os resultados não estão sendo muito bons. Sobre o William ter ficado de fora de tantos jogos importantes, aí uma coisa importante, o Vitor Pereira disse aos líderes da Gaviões que o William alegava dores
mas que nos exames, nas ressonâncias feitas dentro do CT, nada foi constatado. Levaram o William até para fora do CT para fazer novos exames e nada foi constatado. Mesmo assim, o William reclamava de dores e por isso que ele ficava de fora. E a última delas, ela confirma a informação que a gente trouxe aqui no Gazeta Esportiva ontem. O Vitor Pereira admitiu que está tendo problema com o Fagner, disse que o Fagner está fora de forma e, inclusive, disse que cobrou o Fagner no vestiário por causa de erros do jogador em que o Fagner estava querendo jogar a culpa para outro cara. E aí eu lembro do lance do gol do Flamengo lá no Maracanã, quando o Fagner briga ali com o Rony dentro de campo, aponta para o Rony e grita com ele, quando o Rony, na verdade, estava fazendo a cobertura do Fagner, e aí também acabou acontecendo o erro do Fagner aqui no derby. Enfim, a situação não está nada boa entre o elenco e o Vitor Pereira. O Vitor Pereira confirmando a Gaviões da Fiel todos esses problemas. E agora a gente tem que ver como é que vai ser a resposta dentro de campo aqui daqui a pouquinho. E aí, quando eu vou voltar também para falar de escalação, quem joga e quem não joga. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Mas esse é o clima aqui entre o Vitor Pereira e elenco, Michele. Ih, fogo no parquinho, hein? Tudo que eu já sabia, tudo que eu já imaginava. E a gente tem conversado bastante com o Salazar. Hoje também pude checar algumas outras informações via outras fontes. E o que eu ouvi é que boa parte do elenco está, digamos assim, insatisfeita com o trabalho do Vitor Pereira. Quem não demonstra essa insatisfação são jovens, como por exemplo, Duqueiroz, Rony, Adson, Mosquito. Em contrapartida, outros jovens estão entrando na onda de alguns medalhões e também fazendo críticas ao trabalho ali nos bastidores. A questão é, o que me parece, tá? A informação é do descontentamento, agora já é uma percepção. Nós já ouvimos aqui, já discutimos aqui, não é novidade dessa história, já foi falado muito de maneira pejorativa, inclusive, das igrejinhas, das panelinhas no Corinthians, que teriam, essas panelinhas teriam derrubado Fábio Carille, Thiago Nunes, técnico caiu. O Silvinho não, porque o Silvinho até que era querido pelos jogadores. O problema do Silvinho não era com os jogadores, era a torcida, né? Desta vez, e o Vitor Pereira ele foi contratado justamente com esse objetivo de enquadrar o elenco, um nome capaz de enquadrar os jogadores. E dessa vez a torcida está com o Vitor Pereira, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado em rede social, lendo comentários, acompanhando manifestação. Então, se existe algum movimento ou uma má vontade com o Vitor Pereira, não vai dar em nada. Porque se ele não der conta disso, acho que ninguém dá, né? Se existe, de repente, essa postura de quem sabe ele não cai, Vamos não vai derrubar o cair. treinador. Exato, não vejo clima para que isso ocorra. Não vejo clima para que isso ocorra. Então só resta aos jogadores do Corinthians, hoje, independentemente de qualquer insatisfação, de qualquer clima desgostoso com o treinador, fazer o que eles são pagos para fazer. Eles são pagos para fazer o quê? Jogar futebol. Se entregar ao máximo. Se não pelo técnico, mas pela própria carreira, pelo torcedor que paga o ingresso, que paga o ingresso caro para assistir ao Corinthians, que sofre, que chora, que se desequilibra. Profissionalismo. Você não precisa gostar do chefe, você precisa fazer o seu trabalho. Fazendo o seu trabalho, tá tudo certo. É assim que eu penso. Viu, isso aí. Então, primeiro assim, respeito demais, né? E acompanhei ontem o Vitor Guedes, o Salazar hoje fez aí um resumo muito importante da apuração lá do Vitor Guedes e acrescentou o conteúdo que ele tem como setorista do Corinthians. E pelo que eu estou entendendo, a leitura, né, do que disse o Vitor Guedes, do que complementou o Salazar, é que tá todo mundo errado e só o Vitor Pereira tá certo. Qual é a parcela de culpa do técnico do Corinthians? Eu queria saber por que eles estão com essa insatisfação com o técnico. Qual é a parcela dele, né? Porque até agora não se viu em entrevista coletiva ele assumir nenhum erro de um time que está uma temporada inteira. É verdade, chegou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, já está despencando. Tá? É o cavalo, é o elefante subindo na árvore. Né? Já está descendo. Mas já está descendo. Ser eliminado na Libertadores para o Flamengo
Seria normal, não fosse a campanha horrorosa que o Corinthians teve na Libertadores. Não chuta pro gol esse Um time que não marca gols, um time que não tem padrão de jogo. Então, qual é a culpa do técnico Vitor Pereira que quando ele, no meu entendimento, ele vai a uma reunião com torcedores e entrega os jogadores, meu amigo, salvo uma grande exceção, ele já rodou faz tempo. Agora que perdeu o elenco, então. Ele já rodou faz tempo. Essa reunião com a torcida, quando ele dá nome do Fagner, entrega o William. Gente, a boleirada lá fala, ó, hoje é o Fagner, amanhã é você, viu? É você. O Mosquito disse, você colocou ele na relação dos mais jovens e disse que alguns jogadores já estão pulando para outro grupo, o Mosquito pode ser colocado nessa relação. Quando ele dá uma declaração, acho que contra o jogo do Avaí, ele fala, a gente tá jogando desse jeito, mas a gente nunca treinou dessa forma. Ele escalou um time que ele nunca treinou, não é? Então, quando o técnico começa a jogar para a boleirada não vai jogar por ele, não vai. E aí, então, quer dizer que o Duílio, da mesma forma que apoiou, se a gente, amanhã se quiser, Michele, resgata a sonora da mesma presidência do Corinthians, falando, não, nós vamos manter o Silvinho, custe o que custar. A torcida foi lá, no dia seguinte caiu o Silvinho. É isso mesmo. Então, eu não acredito nisso. Se os resultados não vierem, não há Cristo que vá segurar o seu Vitor Pereira aí. E o Leite, para mim, azedou faz tempo. Faz tempo. É uma declaração equivocada dele atrás da outra. Quando ele fala que ele queria estar... Começou lá atrás, né? eu queria estar treinando o Liverpool. Ele está no Corinthians, falou que queria estar treinando o Liverpool. Beleza, ele pisou sem querer. Aí ele vem com o negócio da conta bancária dele, tipo, eu não estou nem preocupado com o Corinthians. O que ele quis dizer eu não estou nem aí com o Corinthians. O Corinthians é o que se dane. Foi isso que ele pensou. Ele não concluiu a frase, mas foi isso que ele pensou. Aí ele entrega os jogadores. Gente... Ou o Duílio manda o jogadorzado embora, ou técnicos. Quem que vai cair? A jogadorzada ou o técnico? Já tá saindo um monte de jogador. Né? Olha quantos jogadores já saíram do time. Salvo alguma exceção no futebol. Por sair foi o William. E o Jô? O Jô saiu por disciplina. Você acredita? Ô, Celso. O Jô saiu por disciplina. O Jô saiu porque o time estava jogando, ele conhecendo o futebol como você conhece, e a informação do Salazar, ele tem cravado. Ele acabou de entregar ele está o William, trazendo, não vai cair, porque é a informação que ele tem do presidente. É a informação. Mas eu não acredito, não no Salazar, não acredito que a diretoria vá sustentar por muito tempo. Não vieram resultados que não estão vindo, porque o Corinthians não joga bola há quanto tempo, Celso? Mas o Celso Cardoso defendeu aqui o Vitor Pereira. Sim. E você está numa posição um pouco antagônica. Eu só quero entender o seguinte, o fato do time não ter um padrão de jogo, como você falou, não é e não jogar do jeito que treinou, não é um erro do Vitor Pereira? Primeiro lugar, que foi um argumento que o Vitor usou aí, ele tem usado nas coletivas. O time não consegue treinar. Por quê? Não tem tempo. Mas todo mundo treina. Todo mundo não tem tempo, não é só ele. Sim, então se não tem tempo, treina no tempo. Sim, mas ele tem que escalar durante o jogo. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Mas ele vai escala, se ele não tem tempo de treinar... Se ele não tem tempo de treinar, o mestre tem dito, deixe um time base em campo. Uma estrutura. Treine jogando, meu filho. A cada jogo ele depois não vai ter entrosamento nunca. Eu e você e a Michelle, nós temos aqui entrosamento de fazer programas há vários tempos. Se, vamos supor, muda hoje, fique só você aqui na bancada. Sai o Garrafa, sai a Michelle e não entre nenhum dos nossos colegas que trabalham na Gazeta. Vai ser um programa muito diferente pra você. Ou traz dois de fora aqui. Dois de fora aqui. Você vai, mas peraí, não tem entrosamento, não sabe a hora que pode falar. Eu queria perguntar pro mestre vir aqui para o nosso debate. Mestre, o que o senhor está achando dessa situação toda do Corinthians, do Vitor Pereira? Agora ele entregou aí o William, que o William falava que estava machucado e que no final das contas parecia que não estava machucado. Entregou o Fagner, Michele? Mestre, fala pra gente aí o que o senhor acha. Técnico de futebol, ele tem que ser um líder, ele tem que ser, não basta ser chefe, ter o poder de decidir, ele tem que ser líder. A liderança se exerce com inteligência e habilidade. Você tem que saber qual o problema do jogador, do outro, conversar, se orientar, enfim. Liderar, fazer com que os seus discípulos se entreguem ao jogo com a responsabilidade e com a conivência em relação ao treinador. Não é o que acontece. Esse rapaz chegou aqui, ele encrencou botou o Juliano na reserva, encrencou com o Roger Guedes, encrencou com o William. O Renato Augusto, ele deixou várias vezes, na época, antes de se machucar, várias vezes no banco. O Fagner, agora, ele também está encrencando com o Fagner. Quer dizer, ele é um desagregador, não o agregador, o cara que faz o grupo se unir.
Outro detalhe, a outra função do treinador é de treinar o time e fazer o time jogar bem através do treinamento, das orientações. Ele não consegue fazer isso. Ele não põe... Essa história de não pôr o conjunto, só veio dizendo desde o início, tem que botar o mesmo time. Entende? O máximo possível, né? Você troca 1, 2, está cansado, não sei o quê. Não ter tempo para treinar, nenhum treinador no Brasil tem esse calendário estúpido, insano, em que, se o treinador quer reclamar, vai reclamar com o seu presidente. Porque os clubes são coniventes com a Confederação Brasileira, porque aceitam participar desse esquema, desse campeonato, desse calendário maluco. Entende? Porque eles não têm liderança, não têm força, não têm capacidade para se insurgir contra essas decisões da CBF. É isso aí. Eu assino embaixo, mestre. Assino embaixo de tudo que o senhor falou. Eu concordo. Olha, o mestre falou, quem sou eu para não concordar? É o seguinte, chegou a hora do nosso palpitômetro no Gazeta Esportiva. Eu vou começar com o meu palpite para o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Difícil, hein? Bom, meu palpite é 2-0 pro Corinthians e aí vai pros pênaltis. E aí, saberá Jesus o que acontece. Não, pênaltis da Corinthians, tá bom? Mas assim, olha, o primeiro palpite que eu tinha dado era 2-1 pro Corinthians, aí depois eu falei 2-0, depois eu falei 1-0 pro Corinthians. Então assim, gente, se o Corinthians fizer gol, quem sabe 2-0, né? Vamos torcer por isso. Celso Cardoso! 2-0 Corinthians, meu palpite. Ah, não, Celso, não vale, sério? já foi o meu. Não, o que você quer que eu faça? Não sabia do seu. Eu também não sabia do seu. O meu já tá lá, ó. Já apareceu uma fotinho lá com o placar, porque eu já dei antes. Eu também. E Celso, vai pra pênaltis Corinthians. E aí? Tá, Corinthians. Cássio pra variação. E aí, Garrafa? Ai, gente, eu tô achando que não vai dar Corinthians, não. Dá play no meu palpite aí, diretor. Dá play no palpite dele. 2-0 também? Ah, gente, vocês estão de sacanagem. Pela mística, por ser Corinthians, só se for por isso, pelo Cássio, porque por qualquer outra situação de jogo, como eu disse na abertura, não tem a mínima lógica, né? Vitor Pereira, assina embaixo o que o mestre disse. Aliás, Fagner, tá na hora de você vir aí dar uma resposta, falar que não teve briga mesmo. Tá na hora de jogar bola. Não é? Não, mas tá na hora de jogar falar. bola. Por que os caras não defendem? Não, falar é fácil. Quero ver jogar bola. Jogar bola é assim, tem o maior respeito. Não é só o Fagner, o time inteiro tem que jogar. Tá, mas tem o maior... inteiro. Só que assim, medalhão quando resolve ficar fazendo, sabe? Ele foi citado. Movimentação. Tem que apresentar futebol. Ele foi citado, Celso. Ele foi citado aí na conversinha com o torcedor. Mestre Alberto Helena Júnior, o seu palpite para esse jogo, mestre? Odeio o palpite. Mas eu acho que vai dar um... mas o que acho, eu torço, né? Pelo futebol paulista e tal, para que o Corinthians ganhe de 2-0 e vá para os pênaltis. 2-0 também? Aí quem passa nos pênaltis, mestre? Como? Quem passa nos pênaltis? Pênalti? Quem passa no pênalti é o Corinthians, vai. Laia! E tem mais, vai ter... Agora o Salazar, vamos mostrar o palpite do Salazar. Qual que é? 0-0? Caramba! É 0-0? 0-0. Nossa, E agora o do Chico Lang. 7-0 Corinthians. 7-0 Corinthians, muito bem. Então, olha, 2-0, 2-0. Vamos ver aí o que a gente vai... Vamos aguardar. Bom, mas ó, pelo clima... Azedou o leite, Michele. Não passa o Corinthians, Azedou o leite. Pelo clima, não passa. Né? Pelo ambiente ali. E também se passar, passa e aí? Aí cruza com o Flamengo de novo, toma outro cacete lá na frente. Um abraço pro gaiteiro. Gente, tá na hora do Palmeiras no Gazeta Esportiva. Silver chega direto da nossa redação de esportes, meu querido, com a palavra de um dos pilares do Verdão na temporada. Quem é esse jogador, Silvestre? Boa noite.
Bom, o Abel Ferreira tem vários pilares, né? Mas nesse caso estamos falando do Zé Rafael, que completou na última rodada do Campeonato Brasileiro 200 partidas com a camisa do Palmeiras, Michele. O Zé Rafael, que era um de vários jogadores que estão se dando muito bem nesse elenco, mas que antes do Abel chegar para comandar o Palmeiras, a torcida queria arrancar o escalpo. Rafael Veiga, Marcos Rocha, Zé Rafael. Eu lembro até da musiquinha que a torcida cantava 2 anos atrás. Ah, que bom seria se o Zé Rafael voltasse para o Bahia, mas ele não foi para o Bahia, ele ficou no Palmeiras, completou 200 jogos, deu a volta por cima, ganhou o Campeonato Paulista 2 vezes, Copa do Brasil, Recopa, Libertadores, 2 libertas, é o motorzinho do meio de campo e ele fala desse momento que talvez seja o melhor dele em toda a carreira como profissional da bola. E já está de olho também no jogaço de domingo contra o Flamengo no Allianz Parque, ingressos esgotados para esse duelo. Fala aí, Zé Rafael. Eu estou muito feliz, acho que por alcançar essa marca. A gente sabe o quanto é difícil, ainda mais num clube gigante como o Palmeiras. E eu fico muito feliz de estar escrevendo uma bela história aqui, 200 jogos e alguns títulos. E espero que eu possa continuar ajudando a nossa equipe e que a gente possa buscar cada vez mais aumentar essa bela história. Com certeza, eu acho que um clássico, né, onde o jogo valia 6 pontos, a gente conseguiu, né, fazer um bom jogo, um jogo consistente, e jogar lá sempre é muito difícil. A gente trouxe mais uma vitória fora de casa e segue aumentando os pontos. Acho que isso é muito importante no brasileiro, né, ganhar jogos fora, e ainda mais clássicos, acho que tem uma importância muito grande. Espero que a gente continue evoluindo e sendo consistente para que a gente possa chegar no fim da temporada e erguer esse título. Mais um jogo, né, importante, decisivo para nós, como todos os outros. E a gente sabe que a equipe do Flamengo também é uma equipe qualificada, que vai vir para tentar também buscar o resultado. Eles estão atrás da gente e a gente tem que fazer um grande jogo para aumentar ainda mais a distância do segundo colocado. E é um jogo chave para que a gente possa, né, tomar um grande rumo. Acho que vai ser importante para a nossa sequência. A gente conseguir essa vitória e espero que a gente esteja num dia inspirado e que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir mais essa vitória para embalar ainda mais o campeonato. Mérito também do Abel Ferreira, que achou a posição para o Zé Rafael. Claro que o jogador tem o mérito de se adaptar, de jogar bem, de fazer gol, de marcar, mas o Zé foi utilizado na ponta esquerda, foi utilizado como camisa 10, e o Abel achou ali o 8, né? Mais ou menos o 8, um segundo volante, um jogador que ajuda o Danilo na marcação, que também é uma formiguinha, corre para tudo quanto é lado e ainda de vez em quando chega para fazer gol, tanto que ele nesses 200 jogos tem 22 gols marcados e 18 assistências. Sobre Abel Ferreira, no olho do furacão, com o bloco de treinadores brasileiros atirando contra ele, reclamando da postura do Abel, o Jorginho, o Cuca, também, eu esqueci de um aí que andou também reclamando, o Mano Menezes, enfim. Eu tentei contato com o Abel Ferreira ontem à noite, insisti hoje pela manhã, não obtive resposta, mas apurei que o Abel não vai tocar nesse assunto por enquanto, até porque não tem nem entrevista para ele dar, talvez depois do jogo contra o Flamengo, na coletiva de imprensa, se algum repórter cutucar a ferida, vai que ele responde algo, né, Michele? É isso aí. Beijo. Valeu, Alexandre Silvestre. Fala, Celso Cardoso. Bom, o Abel está precisando de uma mediação entre o Abel e treinadores brasileiros, né? Botar na mesma mesa o Cuca, o Jorginho, entendeu? Só isso você quer? O Lisca, já põe o Lisca doido também. Renato Gaúcho. Um papo. Quais são as suas queixas? Né? Para ver se a coisa funciona. A gente é um assunto que, lógico, está mexendo com todo mundo no futebol, essa história do Abel, a ciumeira. Tem ciúmes? Lógico que tem. Que o Abel é um ótimo técnico, é inquestionável. Que o Abel tem falado demais? Tem falado demais. Tem falado demais. Eu achei deselegante ele ter citado aquela história lá com o Cuca. Aí o Cuca respondeu, quem fala o que é, óbvio que não quer. O Jorginho entrou na conversa, o Jorginho meio que de graça entrou na conversa. Ele já tinha dado uns pitacos aqui já tinha dado uns pitacos. E acho que tem... Sobrou inclusive pra gente, é verdade o que o Jorginho fala. Pouca gente falou, né? Quando o Jorginho e o Cuca falam, não, o Cuca também falou, né? Porque se fosse um técnico brasileiro, se tivesse perdido, fosse um técnico brasileiro, todo mundo ia dar pau, é verdade. É verdade. Há um bom tempo, não só os torcedores, a crítica tem mais paciência com o técnico estrangeiro do que com o brasileiro. Isso é verdade. Isso cabe também o meia-culpa a nós,
quando o Cuca faz aquela observação, ele não está cutucando só o Abel, ele cutuca parte da imprensa. Ah, se fosse um técnico brasileiro que nos pênaltis fosse para o vestiário, ia ser extremamente criticado, mas como é o Abel, não, como é um estrangeiro, e é verdade, faz parte. Eu entendo assim, não é? Que sempre disse isso. Não é técnico português que é bom e brasileiro que é ruim. Existem bons técnicos portugueses, técnicos ruins portugueses, bons técnicos brasileiros, técnicos ruins brasileiros. E ele deu uma sorte com o elenco do Palmeiras, né? E o que o Jorginho falou também é muito da verdade, mas que o Abel é competente não se discute. Vai se discutir o quê? Não tem que se discutir. Eu vou chamar o mestre. Antes, eu só quero mandar um beijo para Manuela Casadei, que nasceu e já está assistindo Gazeta Esportiva junto com o papai Washington e com a mamãe Evelyn, é isso? Beijo, depois manda a foto pra gente botar aqui no programa. E se você me permite, muito rapidamente, mas é importante. Bebê Primeiro assistindo lugar, o programa. Fala, um Celso. beijo para a dona Maria Helena. Mãe do Ligou Toninho. hoje, ontem ela completou 85 anos. Ai, dona Maria Helena. Então Dá um pediu abraço. os parabéns. E tem também um outro abraço aqui para um telespectador, que aliás ele está pedindo uma caneca para você, tá? Que é o seu Faustino, São Paulino. Ligou na redação hoje. Ligou na redação hoje. Se emocionou ao ouvir a minha voz. Ah, você falou boneca? Não falei a boneca. Mas porque ele gosta da gente. Então, se fosse você, eu daria uma caneca para ele. Seu Faustino, a caneca é sua, seu Faustino. Depois tira uma foto com a caneca para ganhar uma caneca, tá bom? Um beijo grande. E um beijinho para Manuela, que nasceu, tem o quê? 3, 4 dias já tá assistindo a gente. Mestre Alberto Helena Júnior, no pique, porque o nosso diretor tá tenso aqui. Como que o senhor tá vendo esse momento aí do Palmeiras, essa confusão com técnicos brasileiros? Diz pra gente. O Garrafão hoje tá demais da conta. Ele acertou na mosca. Tem técnico bom aqui, tem técnico bom lá. Agora, você pega o campeonato português, os jogos são uma porcaria. Não difere nem um pouco do futebol jogado no Brasil. Por outro lado, você tem alguns técnicos aqui que fazem uma tragédia do time. Por exemplo, Paulo Souza, do Flamengo, por exemplo. Né? Você vê, em seguida entra o Dorival Júnior e faz o Flamengo subir tudo de volta. Precisa parar com a modinha, viu? O pessoal hoje trabalha na base da rede social. É verdade, é verdade. É isso traz mesmo, técnico português, todo mundo traz. Aí depois começa a mandar embora porque não dá certo. Esse é o mestre Alberto Helena. Mestre, que saudade que eu tô do senhor, viu? Um beijo, domingo a gente se encontra no Mesa Redonda, tá, mestre? Você vem pra jogar botão com a gente aí. Um beijo, vem jogar botão com a gente aqui, vem no futebol de botão. Último contato de hoje com o Salazar, na Neoquímica Arena, e a pergunta que todo corintiano quer te fazer. Eu quero saber a provável escalação do Timão, claro, para esse duelo decisivo contra o Atlético Goianiense, mas eu quero saber também o que o William fala dessa história do VP, né, que a gente vai ter que ir atrás para saber amanhã. Fala, Salazar, só amanhã. Vamos lá, Michele, vamos colocar o campeão na tela já, porque eu sei que o torcedor quer saber a escalação. Coloca o campeão na tela aí, vamos mostrar. O Corinthians deve começar essa decisão contra o Atlético Goianiense aqui, com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto e Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse deve ser o do Corinthians, que não pode contar com Bruno Mendes, não pode contar com Rafael Ramos. O Cantillo é dúvida, mas em compensação tem o Matheus Vital de volta. Matheus Vital vem para o banco de reservas e fica à disposição depois de ficar esse período todo emprestado aí ao Panathinaikos. Corinthians que precisa de pelo menos 2 gols contra um time que não perde há 4 jogos, que tomou só 2 gols nos últimos 4 jogos. Enfim, vai ter que tudo acontecer ao contrário do que o retrospecto manda para o Corinthians sair daqui classificado, Michele. Amanhã toda a repercussão no Gazeta Esportiva. Até. Até, valeu, Salazar. Enquete, quem vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil? A maioria respondeu que o Atlético Goianiense, 65% dos votos. Faz sentido. Favorito. Faz sentido. Bom, O Corinthians mais fez um gol sequer? esse clima tumultuado prejudica, né, Celso? Sim, sem dúvida. Ô, Celso, o William não vai se manifestar, não? Não sei, vamos aguardar, né? Amanhã o programa promete. Quero saber o que o William tem que falar, né, Garrafa? E o Fagner podia sair a público e falar, não tinha nenhum problema com o Vitor Pereira. Se ficou quieto é porque tem mesmo, porque o clima tá fervendo lá dentro. É isso aí. É verdade. Bom, é isso, gente. A gente termina o programa por aqui. Muito...